Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana e todas as outras ideias se originam dessas duas. E é assim que eu dou início ao terceiro vídeo da nossa sequência, da nossa série do Clube do Livro, com o livro Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch, é o livro 1. Então nós vamos falar sobre isso, sobre esses dois extremos opostos dessa polaridade. A gente já começa aqui entendendo que é tudo sobre isso. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, ou é baseado no medo ou no amor. Mas antes, eu vou voltar um pouquinho para dar continuidade ao vídeo 2. Se você ainda não me conhece, prazer. Eu sou Renata Bustamante, professora de yoga. Sou astróloga também e sou apaixonada por autoconhecimento, espiritualidade, consumo o tempo todo isso praticamente. Busco muito me desenvolver, busco a verdade. E se você não assistiu o vídeo 1 e 2 dessa série, eu recomendo que você assista, talvez até antes, depois você volte aqui, enfim, ver o que você sente de fazer. Continuando o vídeo 2, em que a gente estava falando da questão da oração, Deus dá continuidade a esse tema dizendo que ele não é o criador, ele é o observador. Olha só como isso pode ser contrário ao que a gente pensa, mas não é totalmente. Ele criou a gente, a imagem e semelhança dele. Ele criou o processo da vida e toda a vida, sim, mas ele nos deu o livre-arbítrio para criar as coisas na nossa vida. Então ele está falando que não é ele que cria as coisas na nossa vida, quem cria somos nós. Então ele fala que ele é o observador, ele observa as coisas acontecendo. Ele não fica interferindo, entende? Não é ele que faz acontecer. Nós criamos, Deus criou a vida, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e assim a gente cria tudo na nossa vida. Então quando ele dá o livre-arbítrio, ele permite que a gente faça o que a gente quiser com a nossa vida. E aí ele fala que nesse sentido, o seu desejo para você é o mesmo desejo de Deus para você. Ou seja, ele deseja pra gente o que a gente deseja. Ele fala assim, você vive de determinado modo e eu não tenho preferências em relação a isso. E ele fala, isso pode ser duro de aceitar, mas assim, eu realmente não tenho preferências no que você decide fazer com a sua vida. E aí por que ele faz isso? Né? Porque ele sabe do final, ele tem certeza do fim. O final é certo para mim, ele diz. E ele fala do resultado final, né? Ele fala que no final a gente vai se reencontrar com ele. No fim de tudo, nós vamos nos reencontrar. Então ele diz que ele não se importa muito com o processo. O processo da nossa vida, o que a gente está escolhendo ser, ele não se abala com isso, entende? Ele não sente tristeza, ele não sente raiva. A gente acha, às vezes, que Deus está sentindo as emoções humanas. A gente projeta, né? E a gente vai entender também nesse vídeo por que a gente faz isso. Então a gente vive com dúvida. A gente não tem certeza do resultado final. Então, ele sim, ele tem certeza. Por a gente ter essa dúvida, a gente sente medo. Então, o medo, ele vem dessa dúvida. A gente não acredita. No fundo, a gente acha que Deus é o Todo-Poderoso. A gente fala Deus, Deus, mas no fundo a gente não acredita nisso, de fato. Porque se a gente acreditasse, a gente não viveria com dúvida e com medo, certo? E quando eu me autoanaliso, eu sei que isso é verdade. A gente não tem a fé absoluta. É isso, né? A gente tem uma fé parcial, assim, sobre Deus. Por isso que quem tem a fé absoluta são os mestres, né? Os mestres realmente muito evoluídos que têm essa fé total, plena em Deus. E é por isso que eles descansam, né? É por isso que eles sentem paz. É por isso que eles não têm medo. Não que eles não sintam as emoções. Sim, eles são ainda humanos, mas rapidamente eles conseguem reverter as emoções. Eles não vivem com medo e dúvida, como que Deus fala que a gente vive com medo, porque a gente vive com dúvida, né? E a dúvida é contrária à fé, sim, certo? Ele fala que se a gente escolhesse acreditar realmente em Deus, a gente viveria como os mestres, né? Como os grandes mestres, como Buda, como Jesus. Só que aí o que a gente fez? A gente não acredita, né? Quando os mestres vieram, o que a gente fez?
que aconteceu na história de Jesus? A gente duvidou de Jesus. A gente não acha que é possível. Não é possível. Então a gente não acredita realmente, no fundo, a gente não acredita nessa bondade, nessa coisa boa que Deus é, nesse grande poder que Ele nos deu, na imagem e semelhança que somos. Por quê? Aí ele fala aqui, se você fosse um mestre, né, se você vivesse assim como os mestres, as pessoas iriam invejar, as pessoas iriam ter raiva de você. E aí quando você dissesse que nada importava, como Jesus falou, né, que até nem a morte importa, eles iriam te crucificar. E aí depois, o que a gente fez? A gente amou Jesus. Depois que a gente crucificou Jesus, a gente, a humanidade, né, a gente amou. E ele fala assim, porque é típico da natureza humana amar, depois destruir, então amar novamente o que valorizam mais. E aí ele começa a questão aqui dos opostos, da polaridade, medo, amor. Ele fala que essas são as únicas duas emoções e que as outras derivam dela. Isso vai um pouco contra, mas é uma questão de nomenclatura, assim, né? As palavras não indicam a verdade. As palavras são só palavras, né? No livro Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que foi o livro que me despertou para a espiritualidade, inclusive, Eckhart Tolle não define o amor como uma emoção, né? Ele fala que as emoções vêm da mente, de um pensamento. Eckhart Tolle define o amor como algo do ser, né? Como um estado do ser, um estado de conexão com o ser. A gente sente o amor. Mas, enfim, é só uma questão de nomenclatura. Vamos continuar aqui. Então ele fala isso, né? Que tudo que a gente faz, todas as nossas motivações, o que a gente pensa, ou vem do amor, ou vem do medo. E que todas as outras ideias são variações disso, né? Elas se originam disso. E Deus fala aqui que ele criou isso, tá? Essa polaridade foi criada por Deus. O que acontece que ele diz é que o medo confirma o amor e o amor vai confirmando o medo. Porque quando a gente ama, nós humanos amamos, nós acreditamos que o amor é condicional. E por que quando a gente sente o amor, a gente sente medo? Porque quando a gente ama, a gente tem medo de não ser correspondido. Ou a gente tem medo de perder aquilo ali, de perder aquele amor. Então a gente se preocupa, a gente sente medo. Então ele diz que toda ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda. Por quê? Porque a gente acha, primeiro, que é isso, Deus nos ama condicionalmente. Nós não confiamos no amor incondicional de Deus. Se Deus nos ama de forma condicional, quem é que vai poder nos amar de forma incondicional? Se Deus, que é Deus, não consegue nos amar incondicionalmente, como a gente foi levado a acreditar, quem é que vai? Não existe. Não existe, né? Não vai existir. Então, por isso que a gente sente medo junto com o amor. E aí ele fala uma coisa muito linda aqui. Eles, se soubessem quem são, vou ler, os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são e se consideram ser muito menos. E aí ele fala que da onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo, seu pai e sua mãe. Ele disse que a gente aprendeu esse amor condicional com nosso pai e nossa mãe. Por quê? Porque sim, porque fomos criados dessa maneira. Quando a gente é criança, a gente idolatra os nossos pais, né? Aquilo ali é toda a nossa referência de amor. Então a gente pensou, quando criança, por que eles mentiriam, certo? Então, quando a gente ouve uma crítica, quando a gente é podado da nossa essência, isso até falo no livro, aqui tem uma playlist do livro Os Quatro Compromissos, eu falo muito lá sobre esse processo de domesticação que Dom Miguel Ruiz fala no livro. A gente foi domesticado, né? A gente foi podado da nossa essência por causa de padrões sociais, por causa de crenças limitantes dos nossos familiares ou de quem criou a gente ali. Então a gente recebeu essas mensagens e aí a gente projeta o que a gente recebeu de um amor condicional dos nossos pais, né? Embora eles possam nos amar incondicionalmente, mas não foi aquilo que eles nos mostraram, né?
E sem culpar nenhum pai, mãe, sem culpar nenhuma criação, aqui a gente não está falando de culpa, porque todo mundo foi filho, então todo mundo passou o que recebeu, muitas vezes não tiveram a consciência de curar certas questões que receberam, o que receberam e passaram adiante, fizeram um melhor com aquilo que tiveram na nossa criação, na criação de todos. E quando a gente vai criar os nossos filhos, a gente precisa estar muito atento, né, em como que a gente vai passar isso. Então a gente projetou ali esse amor condicional para Deus. Deus nos ama assim também. Então a gente fala assim, Deus é amoroso, mas se você não fizer o que ele quer, ele vai te punir. Não é assim que a gente pensa? Dependendo da religião, né? E aí a gente fica também, esse livro também me tirou muito desse peso de, será que Deus quer isso para mim? Será que Deus... Ele fala também da vontade maior dele, sabe? Ele fala disso. Mas no fundo ele não se importa com o que a gente escolhe. É isso, ele não... Isso que a gente acha que ele sente raiva, ele sente tristeza. Ele não se importa com o processo. Porque justamente, gente, não faria sentido ele dar o livre-arbítrio e depois ficar com raiva do que a gente fizesse, escolhesse fazer. E é isso, ele sabe que no final a gente vai voltar para ele. Então é tudo, na verdade, uma questão de quem a gente escolhe ser nesse momento e viver as consequências disso. Tem aqui um vídeo no canal que é Quem Eu Quero Ser? Eu acho que esse é o título. A pergunta mais importante da minha vida. Eu estava lendo o livro 3 dessa trilogia e ele fala muito sobre essa questão, né, da escolha. E uma coisa que eu também já estudei, continuo estudando, são as leis universais, né? Então, existem leis. As leis existem. Que você planta, você colhe. Então, tudo que eu faço, tudo que eu digo, vai me trazer algo, uma experiência. Essa experiência por si só pode ser uma punição, mas não de Deus. É a lei. Porque toda causa tem um efeito. Tudo que eu planto, eu colho. Então, existem leis universais que, mesmo se a gente não acreditar, elas acontecem. Não é que Deus vai punir a gente porque ele está sentindo que ele precisa fazer isso, que ele está com raiva. Mas existem sim as leis. Então ele diz aqui, continuando, ele fala que a gente esqueceu, que é ser amado incondicionalmente. Sabe, se a gente acreditar em um Deus tão maravilhoso assim, que não julga a gente não consegue conceber, porque isso vai contra toda a nossa mitologia também, tudo que a gente sempre veio acreditando, ou quem diz algo pra gente, ou a dogmas e religiões. Então, mesmo que isso seja a nossa salvação, a gente tem medo de acreditar. Isso que ele fala é que o medo domina a nossa experiência do amor, porque com isso, o que a gente entrega é um amor condicional. E a gente recebe também amor condicional. A gente entrega e recebe amor condicional. E a gente ensinou que é assim. A gente foi ensinado que é assim. Ele fala que isso faz com que a gente não conheça totalmente a Deus, né? Com essa ideia que a gente tem de Deus, a gente não conhece Deus, sabe? A gente conhece uma ideia. Só que aí ele fala, vocês não conseguirão me negar para sempre, porque irá haver o momento da nossa reconciliação. E ele fala que tudo que a gente faz é baseado no medo, no amor, e não só na relação. Por isso que a gente vive tão em guerra, né, gente, também. Porque a gente tem medo, entende? Medo de perder, então eu preciso guerrear, porque senão eu perco. Aí ele fala os objetivos econômicos da sua sociedade, as escolhas que envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar algo ou dar aos outros, guardar ou partilhar, unir ou dividir. Aí tem uma coisa que eu quero ler, que é muito bonita também, que é o medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar, e cura. O medo cobre os seus corpos de roupas, o amor lhes permite ficar nus. O medo os faz segurar tudo o que tem. O amor dá tudo aos outros.
O medo sufoca, o amor mostra afeição. O medo oprime, o amor liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica e o amor regenera. Então, nota, muitas vezes no relacionamento pode ficar claro isso, mas também em outras questões, né? Da gente, eu não posso dar tudo porque vai me faltar, ou se eu não criticar isso, a pessoa vai continuar assim. Muito das coisas que nos separa é por medo. O que nos separa como humanidade é pelo medo. Então ele diz que isso não é uma escolha, tudo se baseia nisso, a gente não tem o que escolher em relação a isso, mas a gente pode escolher qual escolher. Os meus pensamentos, as minhas ações serão baseados no medo ou no amor? Isso é uma escolha que a gente pode fazer. Então ele diz que a gente aprendeu isso, sabe? Que a gente tem que ser mais hábeis, mais fortes, essa coisa da competição, eu preciso ganhar, né? Eu preciso ser melhor, eu preciso ser superior, eu preciso ser mais esperto, porque senão eu vou perder. É isso que nos afasta do amor. Então ele fala, então por isso escolhem a ação que o medo justifica, porque foi o que a gente aprendeu. Contudo, eu lhes ensino isto: quando escolherem a ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. É assim, é difícil não ler, porque ele escreve muito bem, porque é Deus, né, gente? E assim, só para deixar claro, eu não estou trazendo aqui uma verdade absoluta, até porque ele mesmo diz que o que está escrito aqui não é uma verdade absoluta, porque passa pelo crivo de uma mente humana, né? Mesmo que o autor tenha recebido essas palavras de Deus, e que a gente viu no primeiro vídeo que não faz diferença, porque Deus está o tempo todo nos usando, e se a gente é a imagem e semelhança de Deus, que a gente deve olhar para dentro e discernir o que é verdade. Isso está no vídeo 1. Eu sinto o que é verdade. Aí ele fala, é a voz que lhes diz nesse exato momento se as próprias palavras que estão lendo ou ouvindo de mim aqui são de amor ou medo. Sente. Isso te traz amor ou isso te traz medo? Isso expande você? Abre o seu coração? Ou isso te retrai? É daí que a gente entende o que é verdade, né? Essa questão toda do medo, do amor, né? Porque a gente realmente acredita que a gente acha que a gente é muito menos, né? A gente acha que a gente é muito pequenininho. Porque imagina, a gente nem tem consciência de tudo que a gente recebeu, né? Na nossa criação, na nossa infância. As palavras que foram adentrando a nossa mente. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu realmente indico que você assista o Clube do Livro dos Quatro Compromissos ou leia o livro. Eu já culpei muito os meus pais, não sei vocês, né? A gente está até numa alunação canceriana que fala muito sobre isso, nesse momento, de olhar para o passado, como fomos cuidados também, né? De que forma fomos cuidados. E nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento, algo que é muito importante é a gente perdoar os nossos pais, a gente entender que eles nos deram o que eles poderiam ter dado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que talvez a gente recebeu coisas dolorosas, coisas que podaram a nossa essência. Dolorosas para a nossa alma, né? Para a nossa essência, que foi podada e que foi nos ensinado que a gente é amado condicionalmente. E, claro, as crianças precisam de limite, mas essa talvez não seja a melhor maneira. A gente ainda não encontrou a melhor maneira de educar as crianças. Que eu acho que deveria ser com valores humanos, né? Valores humanos. Se a gente trouxer os valores humanos como os princípios na educação, mas direcionando as crianças para os seus talentos, para as suas aptidões, mas aí já é outro assunto. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não tem noção do quanto a gente foi podado e do quanto a gente se ama condicionalmente, do quanto a gente se julga, do quanto a gente se coloca para baixo. E assim, perdoe quem te criou, porque eles também não receberam amor incondicional, eles também não conseguiram ser educados de maneira elevada.
de forma que não fossem podados da sua essência, de quem realmente são, de forma que entendessem que Deus nos ama incondicionalmente e que ele não vai nos punir. Quem nos pune somos nós, se a gente parar para perceber, somos nós que nos punimos. E não precisamos nos punir, porque as nossas ações já trazem em si uma consequência. A consequência seria a punição, mas não é uma punição, é um resultado, é a amostra de um resultado. Por que muitas vezes a gente se sente mal quando a gente é egoísta, por exemplo? Ou quando a gente é estúpido com alguém? Porque dentro de nós existe essa centelha divina. Dentro de nós já existe essa consciência de que nós somos Deus, de que eu posso ser o amor. Então isso nos mostra o caminho que a gente quer seguir. Se a gente se sente mal com uma ação ruim, não é pra gente ficar se culpando, se punindo eternamente. Tipo, se colocando pra baixo, se menosprezando, eu sou horrível. Não, isso está nos mostrando quem a gente quer ser. E a gente sempre pode mudar. Eu sempre posso me tornar outra pessoa, que eu me sinto melhor em ser. Então, isso é a vida. Uma constante escolha e decisão sobre quem eu quero ser. O que eu quero experienciar. O que eu ser assim vai me trazer. E não só de benefícios, mas de sensação, de estado. Se eu vou sentir medo, se eu vou sentir amor. Então é isso, não tem ninguém nos punindo e nós não precisamos nos punir. A gente só precisa escolher quem queremos ser. E toda a nossa vida vai correr a partir disso. Vai fluir a partir disso. Vai ser criada a partir dessa nossa escolha. Se esse vídeo te tocou de alguma maneira, compartilhe com alguém. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva no canal. E eu tenho um curso Ser em Equilíbrio para trazer essa conexão com a nossa essência, esse equilíbrio realmente no nosso ser, né, através da respiração. É um curso que te ensina a usar da respiração para você se equilibrar, equilibrar as suas emoções, se conectar com o ser, se conectar com Deus que está dentro de você. É um curso essencial para a gente ter mais inteligência emocional e viver em maior conexão com o nosso espírito. Está aqui na descrição do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Um beijo.